Entre ginga e precisão. Almir Pernambuquinho, o pernambucano que trouxe o frevo para São Januário, 1960-1971. Há jogadores que chegam ao futebol como se chegassem a um baile de carnaval. Não pisam no gramado, dançam sobre ele, não tocam na bola, acariciam-na. Não fazem jogadas, improvisam passos de frevo. Em 1960, quando o Brasil ainda celebrava a construção de Brasília e sonhava com um futuro de grandeza, um jovem pernambucano de pés ligeiros e sorriso largo desembarcou na central do Brasil com uma mala de papelão e um sonho do tamanho do mundo. Seu nome era Almir Pereira da Silva, mas o futebol o conheceria para sempre como Pernambuquinho. O diminutivo carinhoso que trazia sua terra natal no próprio apelido, como quem carrega a bandeira de Pernambuco costurada na alma. Este é a história do meia, que transformou São Januário numa passarela de escola de samba, onde a bola era o estandarte e ele, o mestre-sala. Recife, 1958. O mangue fervilhava com o som dos martelinhos construindo jangadas, o cheiro de camarão seco no sol, e nos campos de várzea, um garoto franzino de 18 anos fazia mágicas com uma bola de borracha remendada. Almir era filho de seu Joaquim, vendedor de tapioca no mercado de São José, e dona Severina, costureira de mãos calejadas e coração imenso. Cresceu nos arredores do bairro de São José, onde o futebol não era apenas esporte, era sobrevivência. Quem jogava bem podia sonhar com algo além da pobreza. Quem jogava como Almir jogava, podia sonhar com o mundo. O talento de Pernambuquinho foi descoberto por acaso, como tantas histórias do futebol brasileiro. Jogava pelo Sport Clube do Recife nas categorias de base, quando um olheiro do Vasco, que estava em Pernambuco para observar outro jogador, viu aquele meia de movimentos sinuosos destruir a defesa do Santa Cruz com dribles que pareciam passos de frevo. O olheiro, seu Demétrio, um grego que tinha se apaixonado pelo Brasil e nunca mais voltou para Atenas, escreveu no relatório: "Esqueçam o outro. Encontrei uma joia, um meia que joga como se a bola fosse parte do corpo dele. Parece que nasceu com ela grudada no pé. Se não contratarmos agora, vamos nos arrepender para sempre." A negociação foi rápida. O Sport precisava de dinheiro, o Vasco ofereceu uma quantia razoável e a promessa de cuidar bem do garoto. Dona Severina chorou por 3 dias seguidos antes de deixar o filho partir. "Promete que vai escrever toda semana", pediu na rodoviária, apertando o rosto do filho entre as mãos. "E promete que não vai esquecer de onde veio." Almir prometeu. E cumpriria as 2 promessas até o fim da vida. A chegada ao Rio de Janeiro foi um choque cultural. Pernambuquinho nunca tinha visto prédios tão altos, carros tão grandes, pessoas andando tão depressa. São Januário parecia um palácio de concreto, imponente e assustador. No primeiro treino, sentiu-se um peixe fora d'água. Os cariocas falavam rápido demais, faziam piadas que ele não entendia, referências a lugares que não conhecia. Mas quando a bola rolou, Pernambuquinho se sentiu em casa. A bola não tinha sotaque. A bola falava a mesma língua em qualquer lugar do mundo. Se você é apaixonado pelo futebol romântico dos anos 60 e 70, deixe seu like agora. A história de Pernambuquinho é pura poesia em movimento. Os primeiros meses foram de adaptação difícil. Pernambuquinho morava numa pensão humilde em São Cristóvão, dividia quarto com outros 2 jogadores das categorias de base, comia a mesma comida todos os dias: arroz, feijão, ovo frito e banana. Sentia saudades do cuscuz com leite da manhã, do baião de 2 da tarde, do bolo de rolo da festa de São João. Mas não reclamava. Tinha aprendido com o pai que homem que se preza não reclama da vida, faz a vida melhor. No campo, porém, as coisas fluíam naturalmente. Pernambuquinho tinha um estilo único. Não era veloz como os pontas da época, não era forte como os volantes, não era artilheiro como os centroavantes. Era outra coisa. Era um ilusionista. Recebia a bola de costas e, num giro de 180 graus que deixava os marcadores tontamente perdidos, já estava de frente para o gol. Seus passes não eram telegrafados,
Eram cartas de amor enviadas aos companheiros. Quando driblava, não humilhava o adversário, dançava com ele, como se o convidasse para um forró imaginário. O técnico do Vasco na época, Martim Francisco, via o talento, mas tinha receios. O garoto é bom, muito bom, dizia aos auxiliares. Mas é muito artista. Futebol não é circo. Precisamos de consistência, não de malabarismo. Foi preciso que Justrich, o técnico argentino que assumiu em 1961, chegasse para que Pernambuquinho tivesse sua chance real. Justrich tinha uma filosofia diferente. Futebol é arte, dizia com sotaque portenho carregado. E arte precisa de artistas. Esse pernambucano é um Picasso de chuteiras. A estreia oficial aconteceu numa tarde chuvosa de abril de 1961 contra o América, em São Januário. Pernambuquinho entrou no segundo tempo, com o Vasco perdendo por 1-0. Foram 35 minutos que mudaram sua vida. Deu 2 assistências, uma delas um passe de calcanhar que deixou o centroavante na cara do gol e quase marcou um gol antológico, driblando 4 jogadores antes de chutar na trave. O Vasco virou o jogo, venceu por 2-1 e a torcida descobriu que tinha um novo ídolo. Oh, Pernambuquinho é show! Cantavam das arquibancadas numa melodia que misturava samba carioca com um quê de baião nordestino. Os jornais do dia seguinte foram efusivos. O Vasco descobriu um craque, escreveu o Jornal dos Esportes. Pernambuquinho tem nos pés a ginga de Pernambuco e no cérebro a malícia carioca. É a síntese perfeita do futebol brasileiro. O próprio jogador, tímido por natureza, ficou assustado com a repercussão. Só fiz o que sei fazer, disse aos repórteres. Jogar futebol do jeito que aprendi lá em Recife. Com alegria, com ginga, com amor pela bola. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a nossa série sobre os craques esquecidos do futebol brasileiro. Cada história é uma aula de história e paixão. A partir dali, Pernambuquinho se firmou como titular absoluto. Jogava como meia armador, o cérebro do time, o maestro que regia a orquestra vascaína. Mas era um maestro diferente. Não ficava parado no centro do campo distribuindo passes. Flutuava pelo gramado como uma borboleta, aparecendo na direita, sumindo pela esquerda, surgindo no meio quando ninguém esperava. Os adversários ficavam loucos tentando marcá-lo. Era como tentar pegar água com as mãos. Havia uma jogada característica de Pernambuquinho que a torcida adorava e que ele repetia pelo menos uma vez por jogo. Recebia a bola no meio-campo, dava 2 toques curtinhos para um lado, fingindo que ia por ali, o marcador acompanhava. E então, num movimento súbito, puxava a bola para o outro lado com a sola do pé e saía em velocidade. Era o sapatinho, drible que tinha aprendido nas peladas de Recife e que aperfeiçoou até transformar em marca registrada. Quando fazia o sapatinho, São Januário vinha abaixo. Era o sinal de que algo especial estava por vir. O ano de 1972 trouxe uma decepção e uma alegria. A decepção foi não ter sido convocado para a Copa do Mundo no Chile, mesmo com grandes atuações pelo Vasco. Zagallo foi escolhido no seu lugar, decisão que até hoje gera debates entre os historiadores do futebol. A alegria foi conhecer Mariazinha, filha de um português, dono de padaria em São Cristóvão, com quem se casaria 2 anos depois. Mariazinha não entendia nada de futebol quando conheceu Pernambuquinho. Achava que impedimento era algum tipo de doença, brincava ele anos depois. Mas se apaixonou pela humildade do pernambucano que, apesar de já ser ídolo, continuava o mesmo rapaz simples que tinha chegado do Recife. Os anos seguintes foram de consolidação. Pernambuquinho se tornou peça fundamental no esquema do Vasco. Era o jogador que ligava a defesa ao ataque, que criava as jogadas, que decidia o ritmo do jogo. Quando ele estava inspirado, o Vasco jogava como um balé. Quando tinha um dia ruim, o time todo sofria. Mas os dias ruins eram raros. Pernambuquinho tinha uma consistência impressionante, fruto não de talento natural apenas, mas de muito trabalho. Era sempre o último a deixar os treinos, ficava horas aperfeiçoando passes, chutes, dribles.
Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama futebol raiz. Pernambuquinho representa tudo que o futebol tem de mais bonito. Havia uma história que corria no vestiário e que mostrava o caráter de Pernambuquinho. Em 1964, o Vasco recebeu uma proposta do Milan para comprá-lo. Era muito dinheiro, mais do que ele poderia sonhar em ganhar no Brasil. O presidente do clube o chamou e disse: "Almir, não vamos te segurar. Se quiser ir, pode ir. É uma oportunidade única." Pernambuquinho pensou por 3 dias. Conversou com a esposa, rezou, perdeu o sono. No 4º dia, foi até a sala do presidente e disse: "Doutor, agradeço, mas fico. O Vasco me deu tudo. Me tirou da pobreza, me deu uma profissão, uma vida digna. Não posso virar as costas agora. Dinheiro a gente ganha e gasta. Gratidão é para sempre." A notícia de que tinha recusado o Milan vazou para a imprensa e Pernambuquinho se tornou ainda mais ídolo. A torcida fez uma festa em sua homenagem no jogo seguinte, com faixas, bandeiras e uma música criada especialmente para ele. Pernambuquinho, orgulho vascaíno, trocou a Europa pelo amor cruzmaltino. É pernambucano, mas é carioca do coração. Pernambuquinho, você mora no nosso coração. Em 1965, o Vasco passou por uma reformulação. Saíram jogadores veteranos, chegaram jovens promessas. Pernambuquinho, aos 25 anos, assumiu a braçadeira de capitão. Não era um líder vocal, gritador. Liderava pelo exemplo, pela dedicação, pelo carinho com os mais jovens. Pegava os garotos que subiam da base e os apadrinhava, ensinando não apenas futebol, mas como se comportar, como respeitar a camisa, como lidar com a fama. Um desses garotos era Roberto Dinamite, que chegou tímido em 1969 e encontrou em Pernambuquinho um mentor. "Pernambuquinho foi fundamental na minha adaptação", diria Roberto anos depois. "Ele me ensinou que talento sem humildade não leva a lugar nenhum. Me ensinou a importância de treinar sempre, de nunca se acomodar, de respeitar todos, do roupeiro ao presidente. Foi mais que um companheiro de time, foi um professor de vida." Curta o vídeo se você está emocionado com essa demonstração de companheirismo e humildade no futebol. O ano de 1970 foi especial. O Brasil conquistava o tricampeonato mundial no México, Pelé se consagrava como rei definitivo e o futebol brasileiro vivia seu auge. No Vasco, Pernambuquinho, aos 30 anos, vivia também seu melhor momento. A experiência acumulada, aliada a uma forma física ainda excelente, faziam dele um jogador completo. E foi nesse ano que o Vasco conquistou o Campeonato Carioca, quebrando um jejum de 12 anos. A campanha foi memorável e Pernambuquinho foi o maestro daquela orquestra. Na final contra o Fluminense, fez uma das melhores partidas de sua carreira. Deu 2 assistências e marcou um gol antológico. Recebeu na intermediária, passou por 3 marcadores com toques curtos, quase como se estivesse dançando frevo no meio deles, e bateu colocado no ângulo. Quando a bola entrou, Pernambuquinho correu para a arquibancada e fez passos de frevo de verdade, numa comemoração que entrou para a história. São Januário delirou. O pernambucano tinha trazido a alegria de volta ao Vasco. O jornal O Globo escreveu no dia seguinte: "Pernambuquinho foi o nome do jogo. Aos 30 anos, provou que futebol não é só força e velocidade, é inteligência, é arte, é magia. O pernambucano deu um show que será lembrado por décadas. Foi Garrincha e Didi ao mesmo tempo. Foi genial. Mas o tempo, esse adversário implacável, começava a cobrar seu tributo. Em 1971, as lesões começaram a aparecer com mais frequência. Os joelhos, castigados por anos de dribles e giros, protestavam. As costas doíam. A velocidade, nunca seu ponto forte, diminuía ainda mais. Pernambuquinho sabia que o fim se aproximava, mas queria sair pela porta da frente. Seu último jogo oficial foi em dezembro de 1971, contra o Botafogo, em São Januário lotado. A torcida sabia que era a despedida e preparou uma festa emocionante.
faixas com mensagens de agradecimento, fogos de artifício, cânticos intermináveis. Pernambuquinho jogou os 90 minutos, não pela condição física, que já não era a mesma, mas pela emoção. Queria se despedir jogando, não no banco, e jogou. Deu uma assistência, tentou seus dribles característicos, distribuiu passes com a precisão de sempre. Quando o juiz apitou o fim do jogo, Pernambuquinho caiu de joelhos no meio-campo e beijou o gramado. Depois levantou-se, tirou a camisa 10 que usava com tanto orgulho e deu uma volta completa em São Januário, parando em cada setor para agradecer. Chorava copiosamente, sem vergonha, como criança. A torcida chorava junto. Era o fim de uma era. O fim de uma história de amor que durou 11 anos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias da série. Cada uma é uma viagem no tempo do futebol brasileiro. No vestiário, após o jogo, Pernambuquinho fez um discurso que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Cheguei aqui, menino, assustado, sem saber direito onde estava me metendo. O Vasco me acolheu, me educou, me transformou em homem. Dei tudo que tinha para retribuir esse carinho. Cada drible, cada passe, cada gol foi uma forma de dizer obrigado. Agora volto para Pernambuco, mas deixo meu coração aqui, porque vascaíno a gente não vira, a gente nasce. E eu que nasci pernambucano, morri e renasci vascaíno. Para sempre. Após se aposentar, Pernambuquinho voltou para Recife, como sempre tinha planejado. Abriu uma escolinha de futebol no mesmo bairro onde cresceu, ensinando as crianças carentes não apenas a jogar, mas os valores que tinha aprendido no Vasco: disciplina, respeito, dedicação, amor à camisa. A escolinha existe até hoje, administrada por seus filhos e netos, formando gerações de jogadores e, mais importante, de cidadãos. Continuou acompanhando o Vasco à distância. Tinha uma antena parabólica só para assistir aos jogos, reunia os amigos pernambucanos vascaínos. Sim, criou uma torcida vascaína em Recife. E vibrava com cada vitória, sofria com cada derrota. Quando o Vasco foi campeão brasileiro em 1974, Pernambuquinho fez uma festa que durou 3 dias. É meu time do coração, dizia para quem questionava um pernambucano torcer para um time carioca. Amor não se explica, se sente. Em 1998, no centenário do Vasco, Pernambuquinho foi convidado para as comemorações. Voltou a São Januário depois de 27 anos. Estava mais velho, mais gordo, o cabelo completamente branco. Mas quando pisou naquele gramado, os olhos brilharam como os do menino que chegou de Pernambuco em 1960. A torcida, muitos que nem o viram jogar, mas conheciam sua história, o ovacionou por minutos. Pernambuquinho chorou de novo. É como voltar para casa, disse emocionado. Deixe nos comentários suas memórias de Pernambuquinho ou de jogadores da mesma época. Queremos conhecer suas histórias. Participou de um jogo festivo com outros ex-jogadores e, aos 58 anos, ainda mostrou lampejos da antiga magia. Fez um drible que arrancou aplausos, deu um passe de calcanhar que levantou a arquibancada. A ginga não envelhece, brincou após o jogo. Pode ficar mais lenta, mas não morre. É que nem frevo. Pode mudar o ritmo, mas o balanço continua o mesmo. Pernambuquinho morreu em 2009, aos 69 anos, vítima de complicações cardíacas. Morreu em Recife, como sempre quis, mas foi velado também no Rio de Janeiro, em São Januário. 2 velórios, 2 cidades, 2 amores. Milhares de pessoas compareceram para se despedir. Roberto Dinamite, emocionado, disse: "Perdi um irmão mais velho. O futebol perdeu um artista. O Vasco perdeu um filho." O cortejo no Rio foi impressionante. O caixão passou por São Januário, deu uma volta no campo, passou pelos lugares que Pernambuquinho frequentava. A padaria do seu Manuel, onde tomava café, a banca de jornal onde comprava o lance, a igreja onde se casou. Em cada parada, pessoas se aglomeravam para prestar homenagens. Quando o corpo finalmente partiu para Recife, onde seria enterrado, a torcida cantou uma última vez.
O Pernambuquinho é show! Em Recife, o enterro foi igualmente emocionante. A Escola de Samba Gigante do Samba fez uma apresentação especial, misturando frevo com samba, numa homenagem ao homem que uniu Pernambuco e Rio de Janeiro através do futebol. Crianças da escolinha que ele fundou fizeram embaixadinhas ao redor do caixão, numa cena que comoveu a todos. Dona Mariazinha, sua viúva, disse emocionada: "Ele viveu como jogou, com alegria, com ginga, com amor. Foi feliz, fez muita gente feliz. É assim que quero que seja lembrado." Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história deste craque pernambucano carioca. Hoje, uma placa em São Januário marca o local onde Pernambuquinho dava seus shows. Aqui jogou Almir Pernambuquinho, 1960-1971, o pernambucano que conquistou o coração carioca. Em Recife, uma rua no bairro de São José leva seu nome. A escolinha que fundou já formou mais de 5.000 crianças. 3 chegaram a jogar profissionalmente, um deles pelo Vasco, fechando o círculo que Pernambuquinho começou. A história de Pernambuquinho é mais que a história de um jogador de futebol. É a história da migração nordestina, do brasileiro que sai de sua terra em busca de oportunidades. É a história da integração cultural, de como o futebol une diferentes regiões do Brasil. É a história de como é possível manter suas raízes enquanto cria novas. Pernambuquinho nunca deixou de ser pernambucano, mas se tornou também carioca. Nunca abandonou o frevo, mas aprendeu a sambar. Nunca esqueceu o cuscuz, mas passou a gostar de feijoada. Em campo, Pernambuquinho representava essa síntese. Seu futebol tinha a ginga nordestina e a malícia carioca, a criatividade pernambucana e a objetividade vascaína. Era único porque era múltiplo, era especial porque era autêntico. Nunca tentou ser outro, nunca negou suas origens, nunca se envergonhou do sotaque que manteve até o fim da vida. "Sou pernambucano vascaíno", dizia. Ou vascaíno pernambucano, tanto faz. O importante é que sou os dois, com o mesmo orgulho. Se você chegou até aqui, é porque valoriza o futebol arte, o futebol raiz. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Pernambuquinho não foi o maior jogador da história do Vasco. Não foi o que fez mais gols, o que ganhou mais títulos, o que teve mais fama. Mas foi, talvez, um dos mais amados, porque representava valores que transcendem o futebol. Humildade, mesmo sendo ídolo. Lealdade, mesmo tendo propostas melhores. Alegria, mesmo nos momentos difíceis. Autenticidade, sempre. Numa época em que o futebol se torna cada vez mais globalizado, em que jogadores perdem identidade virando mercadoria, a história de Pernambuquinho ganha ainda mais relevância. Ele provou que é possível ser universal sem perder as raízes, que é possível conquistar o mundo sem esquecer de onde veio, que o futebol, quando jogado com alma e verdade, é a maior expressão cultural de um povo. Os jovens jogadores de hoje, que chegam aos grandes clubes cada vez mais novos, cada vez mais pressionados, cada vez mais distantes de suas origens, deveriam conhecer a história de Pernambuquinho. Deveriam saber que houve um tempo em que um jogador podia driblar com passos de frevo, e a torcida entendia que aquilo era mais que futebol, era identidade, que um pernambucano podia conquistar o Rio sem deixar de ser pernambucano, que a saudade de casa podia ser transformada em combustível para jogar melhor. Nos últimos anos de vida, Pernambuquinho gostava de sentar na varanda de sua casa em Recife, olhando o movimento da rua, tomando uma cerveja gelada no fim da tarde. Os vizinhos passavam, cumprimentavam, alguns paravam para conversar. Crianças pediam para ele contar histórias dos tempos de Vasco. E ele contava, com os olhos brilhando, gesticulando como se ainda estivesse em campo. Contava do gol contra o Fluminense, do drible no zagueiro argentino, do passe que deixou Roberto Dinamite na cara do gol. "Seu Almir", perguntou uma vez um menino, "o senhor tem saudade?" Pernambuquinho pensou por alguns segundos e respondeu: "Tenho saudade, meu filho, mas não é uma saudade triste. É uma saudade boa, saudade de quem viveu tudo que tinha para viver."
Fui feliz jogando futebol. Fui feliz no Vasco. Sou feliz agora, lembrando. Porque a felicidade, menino, não está no que a gente tem. Está no que a gente viveu. E eu vivi muito. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo da série. A história de cada jogador é uma aula de vida. Quando o Pernambuquinho morreu, seu filho mais velho encontrou um caderno onde o pai escrevia pensamentos, memórias, reflexões. Numa das páginas estava escrito: "O futebol me deu tudo. Me tirou da pobreza. Me deu amigos para a vida toda. Me permitiu conhecer o mundo. Me fez sentir importante. Mas o maior presente que o futebol me deu foi me ensinar que a gente pode ser de 2 lugares ao mesmo tempo. Posso ser de Recife e do Rio. Posso torcer para o Sport e para o Vasco. Posso dançar frevo e samba. Posso comer tapioca e pão francês. A vida não é ou isso ou aquilo. A vida é isso e aquilo. E aquilo também." Era a filosofia de vida de um homem simples que entendeu algo profundo. Identidade não é prisão, é liberdade. Você pode adicionar sem subtrair. Pode ganhar sem perder. Pode ir sem abandonar. Pernambuquinho foi embora de Recife, mas levou Recife com ele. Foi embora do Rio, mas levou o Rio com ele. Foi embora do futebol, mas levou o futebol com ele. Foi embora da vida, mas deixou vida em todo lugar por onde passou. Esta foi a história de Almir Pernambuquinho, o meia que transformou São Januário numa passarela de frevo, que provou que futebol pode ser dança, que mostrou que um pernambucano pode conquistar o Rio sem deixar de ser pernambucano. Entre ginga e precisão, ele escolheu os dois. E por escolher os dois, criou um estilo único, inimitável, inesquecível. Senhoras e senhores, quando vocês virem um jogador driblando com alegria, lembrem-se de Pernambuquinho. Quando virem alguém mantendo suas raízes mesmo longe de casa, lembrem-se dele. Quando virem futebol sendo jogado com arte e não apenas força, lembrem-se dele. Porque homens como Pernambuquinho são raros. São aqueles que entendem que futebol é cultura, é identidade, é a forma mais bonita de expressar quem somos. Pernambuquinho não foi apenas um jogador que passou pelo Vasco. Foi um pedaço de Pernambuco que se plantou em São Januário e floresceu. Foi a prova de que o Brasil é grande demais para caber em rótulos pequenos, de que somos todos misturados, mestiços, múltiplos, de que nossa força está justamente nessa diversidade que se encontra e se completa. Descanse em paz, Pernambuquinho. Em algum lugar, você está driblando anjos com seus passos de frevo, distribuindo passes de calcanhar para São Pedro, fazendo gol no paraíso. E com certeza está usando 2 camisas ao mesmo tempo, a do Sport e a do Vasco, porque você provou que o coração é grande o suficiente para 2 amores, ou 3, ou quantos a vida nos der a honra de ter. Almir Pernambuquinho Pereira da Silva, 1940-2009. O pernambucano que conquistou o Rio, o carioca nascido em Recife, o vascaíno que nunca esqueceu o Sport, o homem que provou que identidade é soma, não subtração. Entre ginga e precisão, entre frevo e samba, entre Recife e Rio, ele não escolheu. Ficou com todos. E por isso foi único. Por isso foi amado. Por isso é eterno. Esta é sua história. Nossa história. A história do futebol brasileiro em sua essência mais pura. Miscigenado, alegre, criativo, único. Pernambuquinho foi tudo isso. E sendo tudo isso, foi muito mais. Foi exemplo de que é possível ser autêntico num mundo que nos pressiona a ser cópias. Foi a ginga que nunca perdeu a precisão. Foi o frevo que aprendeu a sambar. Foi simplesmente Pernambuquinho. E isso por si só já era extraordinário.